Oi, gente! Tudo bom com vocês? Vou gravar um vídeo aqui rapidinho porque hoje é domingo. Sim, hoje mesmo, domingo, dia 6, dia 5, por aí. Gente, é hoje. Hoje que eu postei o vídeo pra vocês, é hoje esse vídeo. Deu pra entender, né, maluca eu? Meu Deus. Gente, como não tinha vídeo no canal pra eu pôr hoje, eu resolvi vir gravar rapidinho pra vocês. Espero que vocês não se incomodem tanto com o cachorro do vizinho latindo, com às vezes barulho de TV aqui, porque é domingo, tá todo mundo em casa. O Leandro tá assistindo vídeo, o João tá assistindo desenho, a Isa tá lavando louça. Me perguntaram se eu não coloco a Isa pra fazer as coisas, gente. Quem me acompanha desde o início sabe que eu coloco sim, tá? Então ela tá lá fazendo as tarefas dela. Eu vim agradecer vocês aos comentários do último vídeo que eu postei, que foi da tag Minha Vida em 5 Minutos, tá? Muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês, por tudo, gente, por tudo que vocês têm feito ao me acompanhar aqui nesse canal. Desses 3 anos, mais ou menos, ou 4 anos que eu tenho o canal. O João tem 4 anos, então faz 4 anos que eu tenho o canal. E muitas de vocês estão aqui desde o início, sabe? Sempre me acompanhando, sempre deixando um comentário, então eu agradeço muito de coração. Às vezes eu recebo um comentário negativo, fico chateadinha, mas eu nunca pensei em desistir por conta disso. Porque a cada um ano é 1 ou 2 comentários negativos, comentários ofensivos. Abala um pouco porque a gente é ser humano, mas depois a gente deixa pra lá, porque é 1 ou 2 por ano. E quantos de vocês manifestando o carinho de vocês, todos os dias que tem vídeo, vocês manifestam o carinho de vocês. Então eu quero agradecer muito de coração, tá bom? Visto o grande impacto que deu de vocês sobre minha vida em 5 minutos, eu resolvi gravar uma série de vídeos, vou postar todos os domingos. Nossa, até helicóptero passando. Vou postar todos os domingos uma série de vídeos contando a história da minha vida. Eu acho que vai dar uns 3 ou 4 vídeos. Eu vou dividir em parte 1, parte 2, parte 3. Então essa vai ser a parte 1. E a história da minha vida, é lógico que envolve muito a história dos meus pais, né? Envolve demais, né? Porque é a minha vida, principalmente da infância, é mais tudo que acontecia com eles, né? São as minhas lembranças, gente. Então, não tem como eu falar pra vocês o que estava acontecendo com eles, mas são coisas minhas que eu me lembro, né? Então hoje eu vou fazer a parte 1 e espero que vocês gostem. Gente, tem muita coisa, vocês não imaginam. Eu tenho 37 anos, vocês não imaginam o que eu vivi durante esses 37 anos. Na verdade, 33 anos, né? Porque 4 anos pra cá vocês já viram, vocês acompanham a minha vida, né? Eu já vivi muita coisa, gente, muita coisa. Eu tenho, assim, uma bagagem muito grande pra falar pra vocês, de coisas que muitas mulheres sofreram, muitas mulheres sofrem ainda hoje. Eu quero gravar esse vídeo pra ver se eu dou uma força pra vocês, tá? Tanto pra quem é pai, pra quem é mãe, como lidar com filhos, adolescentes. A minha época dos 17 aos 21 foi, assim, uma coisa assim que vai pegar todos os aspectos, como lidar com os filhos dessa idade e como se lidar, não exatamente nessa idade, porque o que aconteceu comigo acontece com mulheres de várias idades, tá? Mas bora lá, vamos à parte 1 e para de enrolar, né, Fran? Como eu disse pra vocês, eu nasci em Campinas. A minha mãe tinha 19 anos, o meu pai tinha 18. Então eles eram muito novos, né? Mas nasci, gente, tá aí, nasci. E eles casaram, eu nasci, se eu não me engano, se separaram. E depois, eu não sei quanto tempo depois, eu sei que eles voltaram. A minha mãe engravidou do meu irmão. E foi ela engravidar do meu irmão, eles se separaram de novo. Assim que o meu irmão nasceu, ele cuidou da minha mãe durante a dieta, foi cesárea. Eu nasci de parto normal, então a minha mãe tem certeza que eu sou filha dela. Já o meu irmão, não sei. Brincadeira. O parto do meu irmão foi complicado, ela desmaiou. E quando ela acordou, já tinha um neném, né, pra eles darem pra ela. Então, foi bem complicado. Mas ela nem viu o filho dela nascer, então ela teve um início de depressão pós-parto. Ela não queria aceitar que ele era o filho dela.
filha do meu pai, que é um negão. Então, na hora que ela viu aquele nenê branco, ela começou a entrar em desespero, porque ela achava que não era filho dela, porque o filho dela tinha que ser moreninho igual eu, né? Mas daí falaram assim, a senhora é branca, minha mãe é branca, loira do olho verde, né? Ela já apareceu aqui no canal pra vocês. E ela não queria aceitar. Mas isso aí, essa depressão aí meio que durou um mês e meio. Depois ela aceitou. Eu acho até que ela gostava mais dele do que de mim. Brincadeira. Mas então, gente, foi assim. Aí o que chocou vocês? Meu pai largou da minha mãe quando meu irmão nasceu. E eles pagavam aluguel, então ele foi embora, gente. Só que o meu pai diz à minha mãe que o meu pai sempre ajudava ela, assim, não dava uma pensão inteira, mas ajudava ela com coisas nossas, assim, das crianças, né? E aí só que chegou no ponto que ela não conseguia pagar aluguel, então ela fez o acordo do serviço dela de dobrar as horas trabalhadas para poder comprar um terreninho e construir uma casa. E foi até o chefe dela que construiu tudo e depois ela foi pagando aos poucos, trabalhando a mais para ele, né? E nesse período foi quando a gente foi morar na casa da minha avó. Minha mãe, gente, essa primeira parte da minha vida envolve muito a história da minha mãe e da minha avó, né? A família da minha mãe, do meu pai também, mas a da minha mãe mais. Sempre foi muito pobre, muito pobre. A minha mãe era menina de rua. Sim, menina de rua, dessas que pedia esmola, de porta em porta. E até tinha um dono de supermercado que queria adotar ela, mas meu avô desistiu, minha mãe sofreu muito, né? Então a minha avó não tinha condições de abrigar minha mãe na casa dela, porque era muito pobre, gente, muito pobre. Então eles fizeram esse barracão no fundo da casa da minha avó, que era de madeira, madeira bonitinha, não, era madeira velha mesmo, com telhas de lata. E eu lembro uma vez que eu tava deitada na cama e olhando assim, tinha uma cobra passando assim, né, nas madeiras, assim, no meio das latas, uma cobra coral. E a gente ficou lá, o chão era de terra, aconteceu essa fase aí de ter o vento ter tirado todo o telhado, minha mãe ter entrado em desespero. Mas graças a Deus, sabe, Deus sempre foi muito com a minha mãe sempre foi muito batalhadora desde criança. Desde quando ela passava fome, ela sempre correu atrás. E eu não lembro quanto tempo a gente morou desse barracão. Mas eu lembro quando a gente mudou pra nossa casinha, que ela tinha construído, né? Era um quarto, uma cozinha e um banheiro. E a gente foi morar lá, eu com meu irmão. Meu pai desolho nela, porque meu pai sempre amou ela. E voltaram. Graças a Deus voltaram. E os dois, meu pai trabalhava de cozinheiro e a minha mãe também. Aí foram se esforçando, trabalhando bastante, né? Eles conseguiram construir uma casa enorme na frente, no terreno, na frente da nossa casinha. Construíram essa casa e a gente se mudou, eu tinha 6 anos. E eu lembro que assim que a gente se mudou, meus pais, os dois foram demitidos ao mesmo tempo. Então minha mãe teve a ideia de começar a vender lanche. E gente, ela falava assim pra mim, a gente vai ter um carrinho de lanche. Na minha cabeça, eu imaginava seriamente um carrinho de feira cheio de lanche dentro. Porque até então eu não sabia o que era um carrinho de lanche, não tinha aqui em Sumaré. Mas daí eles fizeram e deu super certo. Foi alavancando, alavancando, sabe? Aí eles terminaram a nossa casa. Não terminaram, né? Porque até eu lembro quando a gente vendeu isso, ó. Quando eu tinha 18 anos. Quando venderam a casa não era pintada, era só rebocada. Então não tinha azulejo, tinha nada dessas coisas. Mas assim, terminaram a casa pra gente entrar. Tipo, rebocaram, colocaram piso no chão, porta e janela. E a gente foi morar. Foi tudo com o sucesso do carrinho de lanche. Depois eles fizeram essa lanchonete, foi onde eu comecei a trabalhar junto com eles. Mas, gente, isso foi a história deles, né? A minha história. Eu lembro que eu ficava com a minha avó. E, gente, é muito difícil falar sobre esse assunto, porque, assim, são coisas que eu me lembro, tá? E eu ficava com a minha avó quando eu tinha uns 6 anos. E tinha um tio meu, irmão da minha mãe, que ele amava que eu dormia na cama junto com ele. E
E ele passava a mão em mim, passava muito a mão em mim. E chegava a me machucar. E essa parte assim é bem complicada, sabe? E ele falava, ele era usuário de drogas, de seringa. E ele falava que se eu contasse pra minha mãe ou pro meu pai, ele ia aplicar aquela injeção em mim. E eu, criança, morria de medo de injeção, então eu não falava. Mas, gente, ele não chegou, tipo, a fazer coisas absurdas, mas ele passava a mão nas minhas partes e às vezes me machucava. Era só a mão, tá? Mas isso, graças a Deus, assim, durou pouco tempo, porque logo meus pais conseguiram erguer a casa, a gente mudou e aí eles foram demitidos e daí eu não precisava mais ficar com a minha avó. Isso ficou na minha cabeça um tempão, gente. Um tempão. E uma vez, eu tinha 12 anos, eu tava assistindo o programa da Xuxa. E no programa tava falando sobre abuso infantil. E falando, né, contando as histórias e falando que se uma criança estava sendo abusada e explicando o que era um abuso, porque até então eu nem sabia que aquilo que meu tio fazia comigo era um abuso. Pra mim, era uma forma de carinho. Sinceramente, gente, pra mim era uma forma de carinho que eu não podia contar. No programa explicou o que era abuso e que a gente deveria contar pros pais, contar pra alguém, contar pro professor, contar pra alguém pra nos ajudar. E eu naquela hora me deu aquele estalo assim, vou contar pra minha mãe. Daí, gente, fui e contei pra minha mãe. A minha mãe ficou furiosa. A minha mãe queria ir lá e ela queria matar o meu tio. Ficou furiosa, furiosa mesmo. E o meu pai não deu a mínima. Porque como eu tinha 12 anos, eu já era mocinha. E já falava de namoradinho, né? Já falava que gostava de fulaninho e tal, na escola. O meu pai achou que eu estava inventando aquela história, porque com certeza eu já tinha algum namoradinho, com 12 anos de idade. E ele não acreditou em mim, e por isso a minha mãe não foi atrás, ele não deixou minha mãe atrás, não deixou chamar a polícia, não deixou acontecer nada. Por quê? Porque já fazia 6 anos, né, gente? 6 anos que isso tinha acontecido, eu resolvi falar exatamente no momento que realmente eu já era mocinha, e que eu falava de menininhos com as minhas amigas, mas não que, né, eu tivesse feito alguma coisa. Eu era uma criança, era papelzinho de bala. A minha mãe sentou comigo e conversou comigo. Ela falou assim, filha, eu acredito no que você tá me falando. Eu tenho certeza que aconteceu isso mesmo. Mas a gente não pode fazer nada agora. A gente não pode chamar a polícia agora, porque não tem como provar nada. Já se passaram 6 anos, não tem como nem te levar no médico pra ver se tem alguma coisa errada com você. Eu acredito no que você me falou. Por quê, gente? Porque quando ela era criança, esse meu tio também tentou fazer essas coisas com ela. Só que a minha mãe, como eu disse, era menina de rua. Filho, era soco na fuça. E ela deu uma surra nele que ele nunca mais tentou fazer nada com ela. E ele era o irmão... O quê? O irmão, acho que ele tinha uns 2, 3 anos só mais velho que ela. Não era tão um irmão mais velho, né? Mas ela socou ele. Então ela soube se defender. Eu, no meu caso, eu não soube me defender porque eu nem sabia que aquilo era abuso. Pra mim, era um carinho. Então, gente, essa foi a primeira parte de sofrimento da minha infância, né? Não foi assim um sofrimento, porque até então eu nem sabia que aquilo era uma coisa pra se sofrer, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Seus filhos pequenos, assim como eu faço com os meus, incentivem, gente, a contar pra vocês o que é um abuso. Que se o tio, a tia, o professor, o vô, a avó, assim, gente, tem casos de vô e de vó, seja quem for, pai, mãe, ficar passando a mão, fazendo carinho, falando que isso é uma forma de carinho, incentive, explique o que é um abuso, incentive a contar pra vocês, a contar pra uma pessoa de confiança. E, gente, e se o seu filho chegar a contar alguma coisa pra vocês, não duvide deles, tá?
Mas também não acredite de primeira. Vá pesquisar, vai procurar, vai investigar, vai espiar, sabe? Fique esperta, gente. Mas jamais demonstre pro seu filho que você não tá acreditando no que ele diz. A minha mãe acreditou no que eu disse e eu fiquei bem, mas até hoje eu ainda tenho essa coisa com o meu pai, que eu fico pensando assim, puxa vida, meu pai não acreditou em mim, ele desconfiou que eu fazia coisa errada. E isso ficou na minha cabeça, porque eu comecei a pensar assim, eu acho que realmente eu fazia coisa errada. Porque, gente, eu não via a hora de ir pra casa da minha avó. Criança, gente, 5, 6 anos, eu não via a hora de ir pra casa da minha avó pra poder dormir junto com o tio, abraçadinha. Entenderam? Então eu não sabia que isso era um abuso. E do meu pai ter falado isso, eu comecei a pensar, eu provoquei, o que que eu tinha que ir lá e dormir junto com ele? Eu já tinha seus 20 e poucos anos já era bem mais velho, né? Eu era uma criança, uma criancinha. E eu fiquei com isso. Hoje, graças a Deus, né, depois que eu me converti, depois que o meu pai me pediu perdão de muita coisa, no dia do meu casamento, eu perdoei, mas eu convivi com isso, com essa sensação de que a culpa foi minha. E com a sensação de, poxa, por que eu não falei quando estava acontecendo? Porque eu não sabia o que era que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo exatamente 6 anos depois assistindo um programa de televisão. Então, gente, instrua seus filhos sobre o que é isso. Instrua, não deixa isso passar batido, não deixa passar despercebido. Não confie em qualquer pessoa com seu filho. Aqui na minha casa, eu lembro quando eu olhava a Michelle. Quem tá aqui no canal acho que vai lembrar disso. Eu olhava a Michelle. E uma vez a mãe dela pediu pra eu começar a dar banho na Michelle. Gente, eu sentei com a mãe dela e falei, não permita que outra pessoa dê banho no seu filho, a não ser que seja você, sabe? Não permita. Eu falei pra ela, você jamais deveria pedir pra eu, uma estranha, dar um banho na sua filha. Não estranho assim, né? Nós somos amigas há muito tempo, mas mesmo assim, né, gente? Meu tio fez isso comigo, imagina, não é? Então, não permita que outra pessoa dê banho nos seus filhos. Na escolinha, quem tem filho em escolinha que fica o dia inteiro, tem aquela autorização se é pra banhar ou não banhar. Não permita, gente. O mundo tá muito feio, o mundo tá muito ruim. A gente não sabe realmente em quem confiar, a não ser em nós mesmas e em Deus, né? Então, instrua. Se o seu filho já é maiorzinho, instrua que ninguém pode passar a mãozinha ali, que ninguém pode ficar beijando a orelhinha, sabe? Eram essas coisas que faziam comigo. Beijava pescoço, beijava orelhinha. A gente precisa instruir os nossos filhos. Se alguém fizer isso, conta pra mim. E quando contar, gente, demonstre confiança. Mesmo que você esteja desconfiada, acho que o meu filho está inventando. Mesmo que você esteja desconfiada de que ele está inventando, demonstre que você está acreditando e comece a investigar. Começa a espiar, começa a prestar atenção nos olhares, nas atitudes. Ai, vou levar no cinema, vamos. Sempre chamando pra sair, sempre chamando pra ficar dormindo na casa. Prestem atenção, tá bom? Podem deixar seus comentários aqui, suas perguntas. Essa é a primeira parte, que foi bem difícil, né? Mas fora isso, gente, eu tive uma infância maravilhosa, tá? Fui trabalhar na lanchonete, mas quando eu não estava trabalhando na lanchonete, eu estava brincando na rua. Eu brincava muito na rua, gente. Era pega-pega, era bete, esconde-esconde, brincava muito. Tive uma infância, assim, maravilhosa. Ficava na rua até tarde, que naquela época dava, né, gente? Sentava na calçada, embaixo das árvores, pra ficar conversando. E assim, minha infância foi muito boa. Sempre estudei, meus pais sempre fizeram de tudo pra dar tudo do bom e do melhor pra mim. Tudo que eles não puderam ter, eles me davam. Não eram as coisas que eu queria, né? Tipo, não era aquele jogo de lápis de 48 cores. Era o de 12, mas eles sempre se esforçaram pra me dar, sabe? Tive piolho, minha mãe raspou a minha cabeça. Isso também ficou na minha memória. Mas eu tive uma infância bem boa, bem normal, mas sempre com responsabilidade. Eu lembro que chegava o caminhão da Coca em casa, a gente tinha que ajudar eles a descarregar as cocas. Quando chegava, tipo, presunto, queijo, essas coisas de lanche, a gente ajudava os rapazes a descarregar, mesmo que hoje entendendo que era o serviço deles, mas a gente ajudava, a gente tinha proatividade,
sabe? Pra arrumar o carrinho de lanche, eu lembro até hoje qual eram as minhas obrigações. A minha obrigação era lavar o avental do meu pai, era arrumar a tábua. O que é arrumar a tábua? Eu tinha que pôr um pano de prato limpo, pegador, faca, espátula, tudo lavado, limpinho pra ele. Picar tomate e cebola e descascar batata e amassar a batata para o purê. Eu lembro até hoje que essas eram minhas 4 obrigações. E cortar e ensacar pão. Naquela época, os pães, eles não vinham já no saquinho embaladinho, cortadinho, não. Vinha o pão na forma mesmo da padaria, uma forma quadradona, o pão inteiro da forma. Então meu pai comprava 500 pães, gente, sinceramente, eu lembro disso. Ele falava, hoje tem 500 pão de hambúrguer e 350 pão de cachorro quente pra gente cortar. Então meu pai chegava, ele cortava os pães e eu e o meu irmão ensacava. Então a gente ponhava o pão dentro, enrolava e ia arrumando nas caixas pra pôr no carrinho de lanche. A gente trabalhava muito, mas meus pais nunca privou a gente de brincar na rua, de se divertir, de ser criança. Mas a gente tinha responsabilidade. Se a gente não fizesse o nosso serviço, ó, pau torava, tá? Era castigo, era de joelho no banheiro, era sentada na bunda, era puxão de cabelo, era o que vocês imaginar. Mas não fiquei louca por causa disso, não pirei por causa disso, não tenho trauma disso, meu trauma são outras coisas. Então, quando você exige uma responsabilidade do seu filho, você não tá fazendo ele sofrer, não tá fazendo ele ter traumas. Você tá ensinando ele a viver, você tá ensinando ele a ter responsabilidade. Trauma é quando você não acredita no que ele tá te dizendo. Trauma é quando você desfaz dos sentimentos que estão acontecendo com ele ali e não senta para conversar e para ouvi-lo, tá? Isso é o que dá trauma. Então eu sempre fui uma criança que brincou muito. E eu fui uma criança muito arteira. Vamos ao ápice do vídeo. Gente, vou contar pra vocês as minhas artes. Certo dia estava minha mãe conversando com a minha tia, falando que não sabia o que fazer com as caixas de papelão, caixas de hambúrguer, e a minha mãe ia usando, ia jogando tudo lá no fundo de casa. E daí eu escutei ela falando pra minha tia, nossa, eu não sei o que eu vou fazer com essas caixas de hambúrguer, eu preciso dar um jeito, ou eu vou jogar fora, eu vou tacar fogo, alguma coisa eu vou fazer. Eu pensei assim, vou ajudar a minha mãe, né? Porque eu sou uma criança que ajuda a mãe, então eu vou botar fogo nas caixas pra ela. Gente, a minha intenção era totalmente de ajudar, mas não deu, né? Eu fui lá, juntei as caixas, catei o fósforo e comecei a tacar fogo. Vi que pegou muito fogo, catei a pazinha e comecei a bater. E conforme eu bati, pegou mais fogo ainda. E aí esse fogo subiu e pegou nas roupas que estavam no varal. 4 varal de roupa, sabe? Cheio de roupa. Cheio dos panos de prato da lanchonete, cheio de um monte de coisa, gente. E pegou fogo naquele varal. O fogo foi assim, queimou o varal, que acho que era nylon na época, caiu assim no chão e saiu queimando tudo. A hora que eu vi aquilo, saí correndo, fui brincar na rua com meu primo e com meu irmão. Quando pensa que não, minha mãe grita, né? A gente foi lá, ela falou assim, quem foi que fez isso? Eu tinha falado pro meu irmão que a minha vizinha, Adriana, tinha feito isso. Eu tinha só comentado com ele. Mas depois, na hora que a minha mãe começou a pressionar nós 3, eu, meu irmão e meu primo, perguntando quem foi que fez e quem mentir vai pro inferno e tal, todo esse blá 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 que a mãe faz na gente, né? Eu respirei fundo e fui falar que tinha sido eu, na intenção de ajudar. Só que a hora que eu falei assim, o meu irmão já completou, foi a Adriana. Gente, a minha mãe correu chamar a mãe da Adriana, a vizinha, e falou pra ela que a Adriana tinha atacado fogo, que queria saber se era verdade e tal. Gente, a mãe da Adriana, ela não quis nem saber se é verdade, ela nem questionou a menina, gente. Já tirou a cinta, mas bateu tanto naquela menina na nossa frente, mas bateu tanto. Aí tá. Aí minha tia entrou, minha mãe entrou e falou assim, nossa, mas onde já se viu, porque é perigoso, né? Já pensou se as crianças tá aqui e tal, falando do perigo. Passou assim uns 40 minutos,
A mãe da Adriana chamou minha mãe e falou assim, então, sabe o que eu tava pensando? Eu nem conversei com a Adriana, nada, mas eu tava pensando, na minha casa a gente não tem fósforo. A minha mãe ficou vermelha assim, já chamou, Francis lá, ele veio aqui. Aí minha mãe perguntou de novo, e falou de novo que quem mente vai pro inferno, se a gente tinha feito isso, né? Eu peguei e falei que fui eu. Gente, é uma parte muito importante da minha infância, porque foi uma surra inesquecível. A minha mãe pegou uma mangueira que tava lá embaixo, que eu nem tinha visto que a mangueira tava embaixo das caixas, que queimou também, e foi com aquilo que eu apanhei. Gente, nossa, mas eu apanhei tanto, 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 tanto. Pra vocês terem uma ideia do tanto que eu apanhei, a minha mãe passou uma semana chorando na lanchonete, que não servia pra ser mãe, que tipo de mãe que ela era, porque ela quase matou a filha. Gente, coitada da minha mãe. Nossa, precisou minha tia, meu pai e minha madrinha segurar ela de tanto que ela me batia. Pergunta se eu lembro da dor. Eu não lembro da dor, gente. Me machucou, apanhei demais, gente. Mas eu não me lembro, não peguei trauma disso. O que eu me lembro é, não pode brincar com fogo. Isso eu me lembro. Mas não foi por isso que eu apanhei. Minha mãe me fala, eu apanhei porque eu botei a culpa em outra pessoa. Então, é outra coisa. Não lembro da dor da surra, não lembro da sensação da surra, não lembro mais disso, mas eu lembro que a gente não pode acusar as pessoas, né? A gente não pode mentir, a gente não pode querer colocar os nossos erros nas costas de outra pessoa inocente, né? A menina era inocente, levou uma surra, coitada. Mas assim, aprendi isso, foi uma lição. Essa surra que eu levei, inesquecível sim, inesquecível do motivo, de como foi a situação, mas assim, a dor eu esqueci, né? Mas assim, me serviu pra me educar, entendeu? Então muitas vezes a gente tem medo de corrigir os nossos filhos, mas é uma coisa de educação, né? Então essa foi uma parte da minha infância. E a próxima parte vai ser a parte que vocês tanto querem saber, dos 17 aos 21, o que aconteceu na minha vida. É trash, é bem difícil, é uma história bem triste, então espero que vocês estejam preparadas, tá? Vocês vão ter raiva de mim, vocês vão ter dó de mim, vocês vão se orgulhar de mim também. Então vai ser 3 sentimentos ao mesmo tempo, tá? Então, eu espero que vocês estejam preparadas para isso. Me perguntaram se o Leandro deixou eu falar sobre esse tema, essa parte da minha vida. Sim, ele deixou, devido às coisas que estão acontecendo no mundo hoje em dia. Vai ser muito bom para mim e para vocês eu poder expressar, porque eu acho que vai ajudar muita mulher, muitos pais e muitas adolescentes. Esse assunto bem delicado que eu vou passar para vocês domingo que vem, tá bom? Então, é isso. Desculpa o vídeo, assim, meio atrapalhado, mas é como eu disse, né? É hoje mesmo. Vou terminar aqui, já vou editar e já vou postar. Então, vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão.